Veja bem, veja muito bem, eu tô a ansiedade em pessoa para esse jogo, não sei você como tá se sentindo, mas olha, cara, é Real Madrid e Manchester City, não tem jogo maior que eu posso ver aqui nesse estádio. Maior do que isso é só a final da Liga dos Campeões, que não vai ser aqui nesse estádio. Então assim, cara, que coisa maravilhosa vai ser ter o privilégio de viver isso de pertinho. Estou numa expectativa muito grande para esse jogo. Acho que vai ser uma partida muito menos amarrada do que foi na semana passada no Santiago Bernabéu. Eu vi algumas pessoas falando que foi um jogo um pouco aquém do esperado. Eu entendo para quem foi para o jogo esperando grandes chances, uma partida extremamente aberta, como foi, por exemplo, na semifinal da temporada passada, né? Nos 4 confrontos anteriores entre Real Madrid e Manchester City, a média de gols era superior de 4 gols por partida. E aí, dentro desse contexto, a partida da semana passada ficou realmente um pouco mais amarrada. Mas eu acho que foi um jogo de altíssimo nível técnico, muito poucos erros. Assim, acho que uma equipe conseguiu meio que anular os principais pontos da outra, né? Desculpa pela variação de luz aqui no vídeo, porque realmente contar com a estabilidade do sol de Manchester é uma coisa com a qual eu não conto. Tem que dar graças a Deus que não está chovendo, né? Mas eu acho que essa partida a gente vai ver os times um pouco mais soltos. Não sei se desde o início, mas acho que assim que alguém abrir o placar, os nós serão desatados e a gente vai poder ver, acredito eu, um jogo com mais oportunidades, um jogo com uma criação de chances de gol um pouco mais abertas, né? E não um jogo dependente de golaços tirados das cartolas, como na semana passada da cartola do Vinícius e depois da cartola de Kevin De Bruyne. Informações do Real Madrid: Eduardo Camavinga treinou normalmente, ele que saiu da partida no fim de semana contra o Getafe com uma proteção no joelho. Nunca apareceu muito dúvida, né? Pelo próprio discurso do Ancelotti desde o pós-jogo de La Liga, mas de qualquer forma é importante ter essa confirmação de vê-lo em campo. Na entrevista coletiva que eu não assisti, mas pelas informações que a queridíssima e competentíssima Tati Mantovani me passou, o Ancelotti fez algum mistério sobre a escalação, não confirmou o Antônio Rüdiger, a manutenção do zagueiro alemão que foi muito bem contra Haaland, né? Aquela cena que viralizou, engraçadíssima, dele tentando entrar aqui pelo sovaco do Haaland. Achou no sovaco de Haaland um atalho para a mente do atacante norueguês. Ele que foi muito bem, não sei se vai ser mantido, lembrando que Éder Militão volta de suspensão, né? Eu acredito que o Rüdiger joga, mas isso não quer dizer que o Éder Militão não jogue, né? Não sei se ele vai colocar o Alaba na lateral esquerda, e aí o Camavinga no meio, na vaga de Valverde ou de Rodrigo, ou o Camavinga fica no banco de reservas por não estar absolutamente 100%, e aí a gente tem a manutenção tanto do uruguaio quanto do brasileiro. Mas acho que a gente pode ver uma linha de 4 ali com o Alaba na lateral, o Rüdiger do lado do Militão e o Carvajal na direita, né? Não sei. A expectativa pode ser também da repetição da escalação que foi a campo na semana passada, né? E o Militão começando no banco, não sei. Do lado do Manchester City, eu tenho uma dúvida, mas é uma dúvida minha. Não coletei nenhum indício das entrevistas de hoje, que aliás foram interessantes, principalmente a do Kyle Walker, né? Eu perguntei para ele sobre o abraço que ele deu no Vinícius e ele confidenciou uma parte engraçada da conversa entre ele e o brasileiro naquele abraço. Essa declaração está nas redes sociais já da TNT Esporte desde mais cedo. Espero que você curta. Foi uma boa interação ali na entrevista coletiva, mas enfim, o que eu estou desconfiando é que assim, o Guardiola ele disse desde o pós-jogo, né, no Bernabéu, mas hoje ele deu uma comprovação de que está pensando em fazer alguns ajustes para dar mais fluidez ao ataque. Quando ele diz isso, eu imagino que ele esteja falando também de envolver mais o Haaland no jogo, que tocou muito pouco na bola, foi muito bem encaixotado ali pelo sistema defensivo do Real Madrid. O próprio De Bruyne também foi, né? Ele apareceu muito pouco antes, depois do gol. Mas enfim, a torcida do City assina embaixo uma partida igual e com um golaço parecido, claro, né? Mas de qualquer forma, enfim, o Haaland não precisa de tantos toques na bola para fazer a diferença no fim de semana contra o Everton. Ele tinha dado 2 toques na bola até os 40 do primeiro tempo, mais ou menos, quando ele marcou o gol de cabeça. Então, enfim, o Guardiola nesses ajustes, que ele até brincou, olha, eu não vou ter um overthinking, tá? Que é uma expressão em inglês que ficou um pouco colada e rotulada no treinador por algumas decisões pouco ortodoxas que ele tomou
em algumas partidas desse tamanho, né? Especialmente em retas finais de Liga dos Campeões. E aí ele brincou com esse termo, ele sempre brinca com essa crítica, né? Ele falou, não vou inventar demais não, só quero fazer um ajuste ou outro, nada de anormal e tal. Acho que essa expressão, o mais próximo que a gente tem do que a gente usa no futebol brasileiro é dar uma de professor Pardal, né? E aí quando ele fala isso eu fico pensando, cara, será que ele pode tirar o Bernardo e colocar o Mahrez? Porque o Bernardo, quando ele joga aberto na direita, né, como parte do trio ofensivo, ele é um jogador para dar mais controle ao Manchester City. Caramba, ficou escuro pra caramba agora, né? Deixa eu ver se eu consigo alterar isso aqui ao vivo, hein? Ó, consegui. Perdão, mas enfim, aqui a gente tá em casa, né? Então, será que talvez colocar o Mahrez para dar um pouco mais de verticalidade, de 1 contra 1, desde o início, vai ser uma opção? Ou talvez ele comece com o Bernardo, porque o controle vai ser importante, né? A eliminatória está absolutamente aberta, acho que o favoritismo está um pouquinho para o lado do Manchester City por jogar em casa e pelo momento que a equipe está vivendo realmente, né? Mas não sei, e talvez guardar o Mahrez como uma opção para uma eventual necessidade no segundo tempo, lembrando que o Guardiola não fez nenhuma substituição na semana passada contra o Real Madrid lá no Bernabéu, né? Não sei, eu tenho essa dúvida, mas repito, é uma dúvida minha. Não coletei de nenhum caco, de nenhuma declaração nas entrevistas coletivas de hoje, agora o sol saiu de novo. A batalha do homem contra a luz. Mas, cara, a gente tem todos os elementos, sinceramente, assim, eu sei que a gente, quando vende a partida, a gente fica, pô, é imperdível, a maior de todos os tempos, nananana. Cara, eu acho que todos os superlativos possíveis, eles são apropriados para a expectativa, para a construção desse jogo. Cara, Real Madrid e Manchester City, a semifinal de Liga dos Campeões. É esse Real Madrid, rei da competição, numa temporada em que não conseguiu a Liga, mas conseguiu Copa do Rei e pode bater em mais uma final de Champions, que seria um absurdo. Já é um absurdo na semifinal, né, cara? A 11ª nos últimos 13 anos, é um negócio impressionante como o Real Madrid ele transformou a Liga dos Campeões no próprio campeonato estadual quase, né? É um negócio de louco que eles fazem. Não é normal. O Barcelona só foi ganhar a primeira em 92, o Real Madrid ficou sem ganhar desde a década de 60 e foi voltar a ganhar só nesse século, ou no fim da década de 90, não vou lembrar muito bem. Não é normal um clube fazer o que o Real Madrid tem feito na Liga dos Campeões. Do outro lado é o Manchester City se aproximando de uma tríplice coroa inédita na própria história. Claro, nunca conquistou a Liga dos Campeões e que apenas um outro clube na história do futebol inglês conseguiu fazer, que foi o Manchester United em 99. Então, assim, é muito grande, cara. É muito, muito, muito grande esse jogo. Então, por isso que eu acho que todos os superlativos possíveis são apropriados para essa partida. Espero que a sua expectativa seja tão grande quanto a minha, esteja com essa ansiedade também para esse jogo. Cara, não sei nem muito mais o que falar, o que veremos do Erling Haaland. Uma pergunta que eu queria ter feito para o Guardiola hoje, mas não consegui pelo volume de jornalistas. Cara, a sala de imprensa estava abarrotada de jornalistas da Inglaterra e da Espanha e de nações neutras como a nossa. Mas eu queria ter perguntado para ele se jogos como esse são os que separam muito bons jogadores de craques, de jogadores excepcionais. Porque eu acho que sim. É preciso que jogadores desse naipe, de De Bruyne, de Haaland, apareçam em noites como essas, né? Em jogos como esses. Claro que é lindo ver o que eles fazem ao longo de temporadas, mas esses jogos que ficam mais colados nas nossas memórias, nas nossas retinas, e a gente, às vezes, daqui a 15 anos, vai lembrar muito mais disso do que a regularidade ao longo da temporada, né? O Vinícius já tem isso para chamar de seu, o Rodrigo já tem isso para chamar de seu, Modric, enfim, Real Madrid, Benzema, não faltam esses jogadores. O Manchester City, acho que seria importante viver uma noite como essa, de primeiro confirmar uma vaga contra esse Real Madrid, o que já é algo absolutamente espetacular, mas também com jogadores crescendo para a ocasião. Então estou com muita expectativa para ver o que vão fazer De Bruyne, Haaland, e numa escala um pouco menor, Jack Grealish, Bernardo Silva, Gundogan, que, enfim, como disse o próprio Kyle Walker, virou Zidane nas últimas semanas.
Vamos ver. Expectativa muito grande e espero ter a sua companhia. Lembrando que a nossa transmissão na TNT, na HBO Max, é exclusiva e começa a partir de 2h30 da tarde, horário de Brasília, nesta quarta-feira. Teremos vídeo pós-jogo, evidentemente. Valeu!